Olá, olá, caçadoras e caçadores de recompensa desse multiverso. A série The Book of Boba Fett, o livro de Boba Fett, tá chegando no Disney Plus, galera. E por isso, nada mais justo do que fazer um vídeo de resumão aqui para falar sobre toda a participação desse personagem por todo o universo de Star Wars. E por isso, nesse vídeo aqui, eu vou contar pra vocês um pouco da trajetória desse personagem que, com apenas 4 falas, conseguiu conquistar uma legião inteira de fãs e hoje vai ter a própria série. Muito estranho, né? Mas... Meu nome é Patrick e você está assistindo ao Trick Studios. Bom, mas antes da gente começar, vale um lembrete que aqui eu tô fazendo um resumo de todas as séries que estão saindo no Disney Plus. Até agora tinha saído muita série da Marvel, mas finalmente chega ao catálogo mais uma série de Star Wars e que tá pra ser uma série fantástica. Então, pra estar sempre por dentro dessa e outras novidades envolvendo a plataforma, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim vocês vão ser avisados toda vez que tiver vídeo novo. E claro, tem vídeo toda semana, vai ter live sobre Boba Fett, mas antes disso, vamos dar uma volta no passado desse personagem para entender toda a origem dele. Bom, o Boba Fett foi contratado pelo Darth Vader para ir atrás do Luke Skywalker, acaba pegando Han Solo, congelando ele em carbonita, levando pro Jabba the Hutt e numa luta épica acaba morrendo sendo engolido por um Sarlacc. Tá, mas peraí, isso foi um resumão mesmo da história, não tem mais nada sobre o personagem? Na verdade tem um pouco mais de história, mas isso aqui é basicamente o que acontece na trilogia original de Star Wars. O personagem tem apenas 4 falas, 6 minutos e 32 segundos de aparição em toda a trilogia e uma morte digna de Os Trapalhões, vamos combinar, né? E morreu. Mas a grande questão do personagem e o que torna o Boba Fett alguém importante para a saga de Star Wars tá muito mais na questão emblemática do personagem. Isso porque lá no início da saga Skywalker, essa figura tão emblemática não tinha uma história tão desenvolvida e principalmente tinha um visual que chamava muita atenção, inclusive chama até hoje. É impressionante porque qualquer lugar que a gente vê o capacete do Boba Fett, a gente sabe que ele é o Boba Fett. Ele tem um visual muito peculiar e muito importante para a construção desse personagem. Mas pra gente entender a história do personagem, a gente tem que voltar um pouquinho antes do episódio 5, o Império Contra-Ataca, que teoricamente é a primeira aparição do personagem. Porque em 1978, a Lucasfilm lançou um especial de Natal celebrando o Dia da Vida, que é uma espécie de Natal para os personagens de Star Wars, e ali foi numa animação que nós vimos o primeiro vislumbre dessa armadura e desse personagem tão importante. Mas foi a partir desse desenho animado especial, que não faz parte do cânone de Star Wars, que a gente teve o primeiro vislumbre do personagem na saga. Inclusive eu faço alguns comentários sobre esse especial de Natal no meu vídeo onde eu falo sobre Lego Star Wars especial de festas. Eu vou deixar aqui no card e também na descrição para vocês assistirem. Mas basicamente a gente vê o Boba Fett como esse personagem meio cowboy, meio faroeste, que participa da trama, participa de toda a ação, mas em si não tem muito destaque. Foi apenas em 1980, com o lançamento de episódio 5, que o personagem teve algumas aparições no live action e que realmente mostrou todo esse mistério por trás de quem é esse caçador de recompensas. Apesar do visual final ficar um pouco distante do que são os Stormtroopers, no início, no projeto original, o George Lucas queria que o Boba Fett tivesse a mesma cara e o mesmo estilo de armadura que os Stormtroopers. Na verdade, a ideia era que se tivesse mais Boba Fett, mais outros soldados como ele com uma armadura branca, para se tornar uma espécie de grupo tático dos Stormtroopers, uma nova fase desses combatentes, desse exército. Mas o que aconteceu, na verdade, foi que o orçamento ficou curto e eles decidiram manter o único figurino que tinha ficado pronto, que é o do Boba Fett, para criar um novo personagem e, claro, uma nova linha de brinquedos. Porque a gente não pode esquecer que Star Wars também se baseou muito na produção de action figures, aquelas figuras de ação que se comprava depois do filme ser lançado. Inclusive, foi graças a isso que o personagem começou a ganhar cada vez mais visibilidade, sendo que hoje algumas das figuras de ação do personagem originais custam milhares de dólares e são alvo de competição por vários colecionadores. No disintegration. Porque eu sou rica! E como eu comentei no início, o personagem acaba sendo introduzido com outros caçadores de recompensa, claro, com um momento que a câmera foca principalmente no Boba Fett, principalmente pelo estilo dele, mas a primeira aparição dele no live action, inclusive com a primeira frase dita por ele nos filmes, foi basicamente confirmando o que o Darth Vader mandou ele fazer. E aí o filme do Império Contra-Ataca se desenvolve, eles têm todas as guerras, todos os conflitos, eu sou seu pai, tarará. E o filme se encerra em determinado ponto na Cidade das Nuvens, onde a gente vê o Boba
Fett conseguindo capturar o Han Solo e congelando ele em carbonita. Outra passagem super famosa da trilogia original. E aí depois, claro, Darth Vader tem todo o momento com Luke e por aí vai. Mas nesse momento o Boba Fett pega o Han Solo congelado e leva ele pro palácio do Jabba em Tatooine. E é nesse momento também que a gente tem um pequeno vislumbre um pouco mais detalhado da famosa nave do Boba Fett. E aí, em 1983, que chega às telas dos cinemas O Retorno de Jedi, o filme que encerra a trilogia original e também encerra a participação do Boba Fett de uma forma muito ridícula. Pathetic. Isso porque basicamente a participação dele no longa se dá naquele momento em que todos estão naqueles barcos flutuantes do Jabba e o Han Solo, cego, acaba batendo no jetpack do Boba Fett e ele sai voando descontroladamente até que cai na boca de um Sarlacc. Are you serious? E é isso. Essa é a participação dele no filme, essa é a morte do Boba Fett. Mas aí, para não ficar só nessa aparição, nós tivemos também a participação do Boba Fett em várias outras produções, porque claro, ele é um personagem muito emblemático e foi utilizado tanto nas animações em determinados pontos e referências e também na trilogia prequel. No segundo filme, O Ataque dos Clones, quando a gente vê na verdade o Boba Fett como criança, filho do lendário Jango Fett, que foi responsável por dar o seu DNA para a criação dos clones. E o Boba Fett na verdade foi o primeiro clone criado, por isso ele também é conhecido como Alpha. Só que a diferença dele comparado com outros clones é que ele foi basicamente clonado do DNA do Jango Fett sem nenhuma alteração, enquanto os clones têm algumas alterações genéticas, o que faz com que eles se tornem soldados melhores e mais obedientes. Mas no caso do Boba Fett ele foi apenas a cópia do próprio pai. E a participação dele, é claro, fica mais como uma espécie de referência, porque a gente conhece o personagem já de décadas antes, então ali a gente consegue ver ele crescendo e vendo o trauma da morte do próprio pai pelo Mace Windu, o que faz com que cresça ainda mais o sentimento de vingança contra os Jedi. E por isso outra aparição importante do personagem é, por exemplo, em The Clone Wars, a famosíssima série animada que hoje é base para muita coisa sendo produzida no universo de Star Wars e que eu também já fiz vídeo aqui, vou deixar aqui no card, e é uma série excelente e tem um episódio que mostra o Boba Fett criança se infiltrando na escola de cadetes dos clones e tentando explodir o dormitório do Mace Windu, mas ele não consegue completar a missão dele. Mas claro, tudo isso veio antes da trilogia original, então teoricamente há décadas o Boba Fett está morto. Ele inclusive fez uma participação ali no Star Wars Visions, mas a gente sabe que como é uma série de antologia, não tem muita ligação com o universo, então ele acaba aparecendo só como um easter egg mesmo. Mas aí a gente vai falar sobre o que vai acontecer agora, na próxima série do personagem. E aí, tá gostando do vídeo? Gosta quando eu faço esses vídeos de resumão? Tem outros vídeos como esse das séries da Marvel também, mas se tá curtindo esse vídeo aqui, já deixa o like aqui embaixo porque isso me ajuda demais. Mostra pro YouTube que esse é um vídeo relevante para mais pessoas que gostam do Boba Fett, gostam do conteúdo de Star Wars e claro, isso me ajuda pra caramba, eu fico muito grato. E é no final de 2020 que chega às telas do streaming a segunda temporada de The Mandalorian, uma das melhores séries, uma das melhores produções de Star Wars nos últimos anos, nos presenteando não só com referências a todo o universo de Star Wars, mas com um personagem específico que ninguém estava esperando. Sim, o Boba Fett retorna ao universo de Star Wars, agora buscando o uniforme original dele que tinha virado mercadoria no mercado negro e se tornando um personagem muito mais denso, com muito mais motivações e se tornando na verdade um anti-herói. A gente percebe que ele não tem muito aquela posição de vilão que a gente conheceu lá do passado e agora ele tá numa zona um pouco mais cinza, que a gente ainda tá entendendo quais são as reais intenções dele. Mas quando a gente tem o primeiro vislumbre da armadura do Boba Fett no primeiro episódio da série, aí a gente descobre que não é ele, e aí de repente no final do episódio a gente vê ele lá, vê aquele vislumbre, aquilo dali é muito forte, muito nostálgico. E aí com a evolução da série a gente vai entendendo mais o personagem, o encontro dele com Din Djarin é incrível, todas as cenas de luta são impecáveis, principalmente pelo fato dele estar usando um bastão, ele não tá usando nenhum blaster, nenhuma arma, então é uma cena de combate incrível, e ali a gente entende as novas intenções do personagem e principalmente a parceria dele com a Fennec, que também está confirmada para a série The Book of Boba Fett. E eles têm todo o momento de resgate do Grogu, toda a invasão na base da Ascendente Primeira Ordem e principalmente a cena pós-créditos, que mostra ele chegando no palácio do Jabba e se tornando o novo líder supremo desses caçadores de recompensa. Então agora a gente vai ver um outro personagem que vai tentar trabalhar
trabalhar muito mais com a diplomacia ao invés do medo. Isso, inclusive, ele fala no trailer. Então essa série vai trazer um amadurecimento do personagem e uma mudança de política tão interessante pro universo de Star Wars que eu particularmente estou muito animado. E vocês, o que vocês acham? Vocês estão animados para assistir essa série ou acham que ela veio muito aleatória? Já comenta aqui embaixo quais são as impressões de vocês, o que vocês acham que essa série pode trazer. E não esquece de ativar o sininho aqui embaixo, porque todas as quartas-feiras vai ter live para falar sobre Boba Fett, para falar do episódio da semana e principalmente quais são as conexões com o universo de Star Wars e o que a gente pode esperar pro futuro desse universo. Eu tô muito empolgado, eu acho que vai ser uma série excelente. Então não esquece de ativar o sininho para participar das lives. E se não me segue nas redes sociais, a chance é agora, porque lá eu tô sempre avisando vocês sobre novidades, tudo que tem acontecido no universo do Disney Plus e também aviso em tempo real sobre novas produções. Então já clica no link aqui na descrição ou aponta a câmera para esse QR Code aqui do lado. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado para quem ficou até o final e eu vou deixar aqui do lado a recomendação de um outro vídeo que com certeza vai expandir ainda mais as conexões do universo de Star Wars, que é um universo tão coeso quanto os da Marvel, por exemplo. Muito obrigado, até a próxima e eu tenho que ir lá porque eu preciso pegar meu jetpack. Tchau, tchau!